Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos e caros ouvintes. A paz do Senhor Jesus. Hoje tenho a grata satisfação de te convidar a viajar comigo pela Bíblia Sagrada para nos alimentar de uma mensagem exortativa com o tema Geração Perdida. O texto base se encontra em Provérbios 30, verso 12, onde lemos: Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e, contudo, nunca foi lavada da sua imundícia. Vale destacar que o livro de Provérbios na Bíblia é uma coleção de sabedoria prática e conselhos para a vida diária. Ele faz parte dos livros poéticos e é frequentemente atribuído ao rei Salomão, conhecido por sua sabedoria divinamente concedida. A ênfase principal do livro está na aplicação prática da sabedoria divina em situações cotidianas. Tradicionalmente atribuído, como já referi, a Salomão, inclui também contribuições de outros sábios. O propósito é instruir as pessoas em sabedoria e justiça, proporcionando orientação prática para viver uma vida alinhada com os princípios de Deus. A maior parte do livro é escrita em forma de poesia, utilizando paralelismos, metáforas e imagens para transmitir os ensinamentos. A linguagem poética destaca a beleza e a memorabilidade dos princípios transmitidos. Provérbios destaca a importância de buscar a sabedoria como um tesouro valioso. A sabedoria não é apenas conhecimento, mas a habilidade de aplicar o conhecimento de maneira justa e útil. Provérbios contrasta frequentemente o caminho da sabedoria com o caminho da insensatez. O sábio busca a Deus, segue seus caminhos e colhe bênçãos, enquanto o insensato segue um caminho de destruição. Provérbios não é um livro teórico, é profundamente prático. Oferece conselhos para lidar com as complexidades da vida cotidiana. Salienta as consequências de escolhas sábias e insensatas. Muitas vezes, os provérbios alertam sobre as armadilhas de certos comportamentos e incentivam a busca pela retidão. Em resumo, Provérbios é um guia atemporal para uma vida sábia e justa, oferecendo conselhos práticos que transcendem as eras. A ênfase na aplicação diária da sabedoria divina destaca sua relevância contínua para a vida das pessoas. Vamos destacar aqui o primeiro tópico dentro do versículo que nós utilizamos como base: a geração pura aos próprios olhos. A expressão ser puro aos próprios olhos refere-se à autopercepção de pureza ou retidão que algumas pessoas têm, mesmo quando essa visão pode ser distorcida, egocêntrica ou longe da realidade. É um estado em que alguém se considera moralmente justificado, virtuoso ou correto, muitas vezes sem uma avaliação crítica de suas próprias ações, atitudes ou falhas. Quando alguém se considera puro aos próprios olhos, pode estar relacionado à arrogância, autojustificação e falta de autocrítica. Essa atitude impede o agir de Deus, crescimento espiritual, a busca pela verdadeira santidade e a humildade diante de Deus. A Bíblia adverte contra a autojustificação excessiva, incentivando a humildade, o arrependimento e a dependência de Deus para uma vida consagrada. O texto de Provérbios 30, 12 critica essa atitude ao destacar a desconexão entre a autopercepção dessa geração e a realidade espiritual. Em última análise, a mensagem por trás dessa expressão nos lembra da importância de avaliar honestamente nossa condição espiritual, reconhecendo nossa necessidade de Deus e buscando a pureza por meio de sua graça. Essa passagem aborda uma atitude de autossuficiência e autojustificação que algumas pessoas podem ter em relação à sua própria retidão moral. Destaco alguns pontos para um entendimento melhor. A geração pura aos seus próprios olhos refere-se às pessoas que se consideram moralmente puras, justas ou virtuosas, mas essa percepção é enganosa e distorce totalmente a realidade. Essas pessoas não desenvolvem a capacidade de reconhecer suas próprias falhas, pecados ou imperfeições. Elas criam ter uma visão inflada de si mesmas e acreditar que estão além de qualquer necessidade de correção ou arrependimento. O versículo destaca o contraste entre a autopercepção dessa geração e a realidade espiritual. Apesar de se considerarem puras, eles não foram lavados de sua imundícia
indicando que na realidade ainda estão contaminados e sujos pelo pecado. Esse comportamento de autossuficiência tem levado milhares a uma desconexão com a necessidade de Deus, perdão e transformação. A pessoa pode confiar demasiadamente em sua própria justiça, ignorando a necessidade do amor de Deus e da redenção pelo sacrifício de Jesus. Essa narrativa bíblica serve como um alerta contra a arrogância espiritual, incentivando a humildade, a autoavaliação sincera e a compreensão da nossa dependência de Deus. Ela nos lembra que, para alcançarmos a verdadeira condição de cidadãos dos céus, é necessário reconhecer nossas falhas e confiar na graça e misericórdia de Deus. Segundo ponto a destacar: a realidade da imundícia. A palavra imundícia em Provérbios 30, verso 12, é uma metáfora usada para descrever a condição espiritual impura, manchada pelo pecado e pela falta de retidão. No contexto bíblico, imundícia se refere à impureza moral, transgressões ou pecados. Ela simboliza aquilo que está em desacordo com a santidade e justiça de Deus. Portanto, na passagem de Provérbios 30, 12, a imundícia indica a realidade espiritual da geração atual, contrastando com a sua autopercepção de pureza. A ideia é que, embora essa geração se considere pura aos seus próprios olhos, na verdade, ela está longe da verdadeira pureza espiritual. A imundícia destaca a necessidade de arrependimento, purificação e reconciliação com Deus. A mensagem subjacente é um apelo à humildade e à consciência da condição pecaminosa, reconhecendo a dependência da graça divina para a verdadeira pureza e redenção. Terceiro tópico: a arrogância pode cegar as próprias falhas. Sim, a arrogância pode de fato cegar uma pessoa para suas próprias falhas. A arrogância é caracterizada por uma visão inflada de si mesma, uma autoimagem excessivamente positiva e uma relutância em reconhecer erros e as falhas, levando a uma série de consequências. Pessoas arrogantes tendem a evitar uma avaliação crítica de suas próprias ações, atitudes e decisões. Elas se fecham para uma autorreflexão honesta, o que é essencial para um crescimento pessoal. Em vez de admitir falhas, pessoas arrogantes muitas vezes recorrem à autojustificação. Elas encontram maneiras de culpar os outros, as circunstâncias ou qualquer coisa que não seja elas mesmas, evitando assim enfrentar suas próprias responsabilidades. A arrogância muitas vezes está associada à recusa em aceitar um retorno construtivo. Pessoas arrogantes podem interpretar críticas como ataques pessoais e, em vez de considerar a validade do retorno, simplesmente rejeitam ou ignoram. A arrogância leva à desconsideração pelas perspectivas e opiniões dos outros. Indivíduos arrogantes acreditam que suas próprias ideias e maneiras de fazer as coisas são sempre superiores, impedindo-os de aprender com os outros. A autoimagem inflada associada à arrogância leva as pessoas a esconder uma autoestima frágil. A pessoa sente a necessidade constante de se afirmar e de buscar validação externa para sustentar essa imagem positiva. A arrogância cria barreiras nas relações interpessoais. A falta de humildade e empatia afasta os outros, dificultando o estabelecimento e a manutenção de relacionamentos saudáveis. É importante notar que a humildade, por outro lado, envolve a capacidade de reconhecer nossas falhas, aprender com elas e buscar o crescimento pessoal. Enquanto a arrogância cega para as próprias falhas, a humildade abre os olhos para a oportunidade de melhorar e se tornar uma pessoa mais completa. Mais um tópico que eu quero destacar: como faço para me lavar da imundícia? É preciso ser sensível à voz do Espírito Santo e começar pelo autoexame. Vejamos o que a Bíblia nos orienta. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está com vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Lamentações capítulo 3, verso 40. Examinemos e sondemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor.
1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Portanto, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mateus capítulo 7, versos 3 ao 5. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O autoexame é de suma relevância, pois o mesmo demonstrará a nossa capacidade de nos enxergarmos no espelho da realidade humana e nos levará a crescer diante de Deus. O autoexame resultará em um diagnóstico realista de quem somos na realidade, pois a atual geração vive no engodo de Satanás, movida pela vaidade e pelos prazeres da carne. Lamentavelmente, milhões perdem suas vidas e são condenados ao inferno pelo fato de não buscarem a estatura independente da autoavaliação. Quando obtemos sucesso no autoexame, nos credenciamos a nos lavar no sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, o qual nos projeta a condição de igreja amada, destinada a gozar a vida eterna com o nosso Deus. Lembrando que o autoexame só é possível aos fortes, pois os fracos sucumbem à vaidade e ao ego. Em foco, mais um tópico: o perigo da confiança em si mesmo. A expressão confiar em si mesmo refere-se à confiança e crença nas próprias habilidades, julgamentos, decisões e capacidades. É um estado de autoconfiança em que uma pessoa acredita que possui as qualidades necessárias para lidar com desafios, tomar decisões e alcançar seus objetivos. Confiança em si mesmo envolve ter fé na própria competência, existência e capacidade de superar obstáculos. No entanto, é importante equilibrar a confiança em si mesmo com a humildade e a consciência das limitações. Confiança excessiva ou arrogância pode levar a decisões precipitadas, falta de consideração pelos outros e uma resistência em reconhecer erros. Portanto, a confiança em si mesmo é mais eficaz quando acompanhada pela capacidade de aprender com experiências. A Bíblia está repleta de exemplos de personagens que, em diferentes momentos, confiaram demais em si mesmos e enfrentaram consequências negativas. Aqui vou dar alguns exemplos. Sansão, Juízes capítulo 13, verso 16. Sansão, conhecido por sua força sobrenatural concedida por Deus, confiou demais em suas próprias habilidades. Ele ignorou os avisos de Deus, envolveu-se em relacionamentos perigosos e revelou o segredo de sua força. Como resultado, perdeu sua força, foi capturado pelos filisteus e enfrentou um destino trágico. Rei Saul, 1 Samuel capítulo 13, verso 15. O rei Saul desobedeceu às instruções de Deus ao realizar um sacrifício que apenas um sacerdote deveria fazer. Ele também poupou o rei Amalequita e tomou desobedientemente os despojos da guerra. Por confiar em seu próprio julgamento, em vez de seguir as ordens divinas, Saul perdeu o favor de Deus e seu reinado foi retirado de sua descendência. Rei Uzias, 2 Crônicas 26. Uzias começou seu reinado buscando a Deus e prosperou. No entanto, quando se tornou forte, tornou-se orgulhoso e tentou oferecer incenso no templo, uma função sacerdotal. Isso resultou em lepra e exclusão do templo, mostrando as consequências de confiar excessivamente em sua própria posição e poder. Pedro, Mateus capítulo 26, versos 31 e 35 e 69 ao 75. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, confiou em sua própria força ao afirmar que nunca negaria o Senhor. No entanto, quando confrontado com a prisão de Jesus, Pedro negou conhecer Jesus, percebendo suas próprias fraquezas. Fariseu, na parábola do fariseu e do publicano. Jesus contou a parábola de um fariseu que confiava em sua própria justiça e desprezava os outros. Ele se vangloriou de suas boas obras, enquanto um publicano reconheceu sua necessidade de misericórdia.
O fariseu enfrentou a rejeição de Deus devido à sua confiança equivocada em si mesmo. Estes exemplos destacam a importância da humildade, submissão à vontade de Deus e reconhecimento da dependência divina. Meus amados irmãos, diante do teor desta ministração, compreendo que a atual geração necessita de socorro urgente. Infelizmente, certos instrumentos como a internet, televisão e outros meios de comunicação têm alcançado notoriedade por serem verdadeiros instrumentos de Satanás. Através destes meios, a família tradicional tem sido atacada, visando sua destruição ou mutilação. Os bons costumes, essenciais para a convivência em sociedade, diariamente sofrem ataques. E o pudor, tão necessário para uma relação respeitosa entre as pessoas, tornou-se alvo constante de agressões. Em síntese, vivemos os dias comparáveis aos de Sodoma e Gomorra, onde a atual geração se encontra perdida. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que nos últimos tempos Ele levantaria homens com espírito guerreiro para denunciar o engodo de Satanás e arrancar sua máscara. Não tenho a menor dúvida de que eu e você fazemos parte deste exército. Que possamos estar preparados e prontos, pois a batalha final se aproxima. Que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso. Meus amados irmãos, é com grande satisfação que me dirijo a vocês para apresentar o nosso trabalho motivacional e evangelístico. Desenvolvo diariamente mensagens com base bíblica e ilustrações, com o objetivo de alcançar os corações que muitas vezes podem estar passando por momentos delicados. Entendemos que os dias atuais são difíceis e somente Deus pode nos socorrer. Dessa forma, o canal Seminário da Fé é um instrumento abençoador, onde, pela misericórdia de Deus, temos alcançado milhares através do Facebook. Pessoas prontas a suicidar foram alcançadas e, mediante um diálogo e oração, tivemos a oportunidade de ajudá-las. Peço a todos que se inscrevam em nosso canal no YouTube, ative o sino de notificações e compartilhem. Contem conosco para levar esperança aos necessitados, pois a cada minuto que passa, milhões estão sendo tragados pelo inferno. Nós, enquanto igreja, não podemos nos limitar a apenas alguns cultos de domingo. Precisamos erguer nossa voz e denunciar o inferno. Que Deus abençoe e lembre-se de que a missão se realiza com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e as mãos daqueles que contribuem. Meu muito obrigado.